Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 27. Diz assim: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça a respeito de vós, que permaneceis firmes em um só Espírito, como uma só alma, combatendo juntos pela fé do Evangelho. Amém? Vamos ler mais uma vez. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, ou quer esteja ausente, ouça a respeito de vós que permaneceis firmes em um só Espírito, como uma só alma, combatendo juntos pela fé do Evangelho. Pai, esta é a tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. E a nossa oração é para que o teu Espírito Santo, não o homem, não o Tiago, mas a graça do Senhor, através da tua misericórdia, fale aos nossos corações aqui neste lugar, Pai. Nós sabemos que não saímos de nossas casas em vão, à toa, para estarmos aqui na igreja. Nós viemos aqui para ouvir o doce som da sua voz, a falar conosco neste lugar. Então, meu Deus, fica à vontade entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Nas quintas-feiras eu não estou dando sorte com o violão. Quinta-feira passada arrebentou a segunda corda durante o segundo louvor. Hoje arrebentou a primeira corda no segundo louvor. Precisa orar, o diabo está se levantando aí, né? Mas glória a Deus, nós estamos aqui, adoramos a Deus, mesmo com uma corda faltando. E o que Deus está atento é aquilo que vem do nosso coração para Ele. Amém? Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra aos irmãos sobre 5 passos que nós precisamos dar em direção à nossa fé. Amém? 5 passos que nós precisamos dar em direção à nossa fé. Eu quero trazer aos irmãos esse passo pensando na nossa caminhada cristã, como na maioria das vezes nós fazemos aqui nas quintas-feiras, né? Pensando em como nos comportar até que Jesus venha, pensando em como que nós devemos estar para que Deus olhe para nós de uma maneira especial. Eu tenho certeza, talvez você não saiba disso, mas todos nós estamos aqui esperando que Deus olhe para nós de uma maneira diferente, olhe para nós com um olhar talvez abençoador, olhe para nós como o olhar que o pai olha para o filho, quando este está passando por algum problema, ou precisa de alguma ajuda. Esse é o olhar que nós esperamos de Deus para nós, né? O olhar de agrado, aquele olhar que quando o Senhor olha para nós, Ele se agrada de nós. Quem nos dera que Deus olhasse para nós e achasse em nós o que Ele achou em Enoque, por exemplo. Quando Deus olha para Enoque, Deus acha em Enoque alguém que andava com Ele e o leva para si. Depois Deus olha para Noé, e Deus acha em Noé justiça, um único homem justo, em uma geração pecadora, em meio à pecaminosidade de toda uma raça, Deus encontra um homem justo. Nós queremos que Deus olhe para nós, ou quem dera se Deus olhasse para nós e achasse em nós
o que ele achou em Abraão. Alguém que se relacionava com ele como um amigo, que conversava com Deus como quem conversa com um amigo. Ou quem dera Deus olhasse para nós e visse em nós o que ele viu em Moisés: humildade e mansidão. A Bíblia diz que nenhum homem na face da terra foi tão manso como foi Moisés. Poderia citar vários outros. Quem dera Deus olhasse para nós e achasse em nós a mesma coisa que ele achou em Davi: coração adorador, um homem segundo o coração de Deus. Todos nós talvez estejamos aflitos, para que Deus olhe para nós e ache em nós algo que o agrade. Por isso que eu separei 5 passos em direção à nossa fé, para que Deus ache em nós algo que o agrade. Por isso que eu escolhi esse texto, Filipenses capítulo 1, versículo 27, especialmente a parte A desse versículo, quando Paulo roga aos irmãos de Filipos para que eles se comportassem de modo digno. O que seria esse se comportar de modo digno? Entre tantas coisas que nós podemos falar sobre esse se comportar de modo digno, como por exemplo, a primeira interpretação literal desse texto, que é o bom comportamento de vida, ou o bom testemunho de vida diante do Senhor. E esse é o primeiro passo que nós damos em direção à nossa fé. O nosso testemunho, o nosso comportamento diante de Deus, a procedência diante de Deus, ou melhor dizendo, conserta a frase aí, a nossa procedência diante dos homens, ela é o primeiro passo de fé que nós damos em direção ao Senhor. A nossa procedência, ela manda muito. A nossa procedência, nas palavras de Jesus, antes de citar o Antigo Testamento, que eu vou citar para esse tópico, nas palavras de Jesus, a nossa procedência, ela diz respeito se a nossa oferta será aceita diante de Deus ou não. Jesus, durante o culto, vê pessoas ofertando e de repente dá aos discípulos um ensinamento sobre a oferta. Fala assim: olha, se alguém traz uma oferta no altar e lembra que tem alguma coisa contra algum irmão, é a palavra de Jesus, em Mateus 22, deixa a sua oferta no altar, não é levar a oferta embora para casa, no bolso, não, é deixar a oferta no altar, consertar com o irmão, e depois apresentar a oferta espiritualmente. Abre um parêntese. Essa oferta mencionada por Jesus, ela não diz respeito apenas ao valor financeiro, moeda de prata, denário, moeda de ouro, dracma, não diz respeito apenas ao valor financeiro. Quando nós prestamos um culto a Deus, nós entendemos que, em primeiro lugar, para prestar um culto a Deus, nós oferecemos para Ele a nossa vida. A primeira oferta que você dá a Deus é a sua vida, não é o valor financeiro, é a sua vida. A segunda oferta que você dá para Deus é o seu coração naquele momento de culto. O seu coração quebrantado, arrependido dos pecados que você cometeu, o seu coração aberto, propício a receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa é a segunda oferta. A terceira oferta é o seu culto, a sua adoração, a sua canção. Nos nossos dias atuais, no período dos judeus eram os animais, nos nossos dias a nossa canção, o nosso louvor, a nossa atenção à palavra de Deus, o nosso compromisso com a palavra. Nós damos a Deus o nosso ouvido como oferta,
para que a palavra dele alcance o nosso coração como uma boa semente que cai em uma boa terra. Essa é a nossa terceira oferta. A quarta oferta é a que representa as demais. Quando alguém, seja no Antigo Testamento ou com um animal, ou seja no Novo Testamento com uma oferta num valor em dinheiro, apresenta essa oferta ao Senhor, aquilo é símbolo da canção, aquilo é símbolo do coração quebrantado, aquilo é símbolo da vida dedicada ao Senhor como oferta. Então, quando a pessoa chega com a oferta, não é o valor financeiro, é tudo isso que aconteceu anteriormente. E Jesus está dizendo: se eu chego com a última das ofertas no gasofilácio, e me lembro que a minha vida não está condizente com aquilo que o Evangelho propõe, eu preciso em primeiro lugar consertar para depois apresentar essa oferta. Essa é a palavra de Jesus. A procedência, resumindo, ela precisa estar boa para que a minha oferta seja apresentada diante do Senhor Deus. Quer um exemplo mais claro? Eu gosto de Gênesis capítulo 4, com Caim e Abel. Abel vai apresentar a sua oferta, e a oferta de Abel Deus recebe. Caim vai apresentar a sua oferta, e a oferta de Caim Deus rejeita. E Deus, na hora da indagação de Caim, fala para ele o motivo a qual a oferta não foi aceita. Deus fala para Caim assim, lá em Gênesis capítulo 4, no último versículo do capítulo: se procederes bem, a sua oferta não teria sido aceita? O se comportar de modo digno diante do Senhor, em primeiro lugar, e o primeiro passo que nós damos em direção à nossa fé, é justamente essa procedência de vida. Não adianta eu esperar que Deus olhe para mim de maneira diferente, se eu me comporto como um mundano, se o Evangelho ainda não realizou no meu coração as transformações que precisam realizar. Se a minha procedência não for boa, Deus não vai olhar para mim como o bom filho que eu espero que Ele olhe. Esse é o primeiro passo que eu dou em direção à minha fé. O segundo passo que eu dou em direção à minha fé é o passo da fidelidade. Se você prestou bem atenção no texto, Paulo pede para que os irmãos tenham bom procedimento de vida, quer ele vá ter com os irmãos ou não, fique sabendo que os irmãos estão combatendo o bom combate do Evangelho, ou seja, não estão sendo infiéis ao seu Deus, trocando ele a troco de nada. Fidelidade é o segundo passo que eu dou em direção à minha fé diante de Deus. Mostre para Deus que você é fiel a Ele. Fiel, no contexto do versículo que nós lemos, fiel no compromisso, no estar com o Senhor. Fiel em não trocar a Deus pelos prazeres deste mundo. Sabe qual precisa ser o nosso conceito de fidelidade a Deus? Um bom exemplo citado pelo profeta Oséias, por exemplo, é o exemplo da fidelidade conjugal. Eu vou resumir para você o que ensina o profeta Oséias. No período do profeta Oséias, Israel está infiel a Deus, servindo a outros deuses, tendo idolatrias no meio do povo, e achando que tudo estava normal. E aí Deus pede a Oséias para praticar um exemplo ao povo de Israel. Deus vira para Oséias e fala assim: você vai lá na casa de prostituição,
vai escolher uma mulher prostituta, vai casar com ela, e vai trazer ela para morar dentro da sua casa, porque você vai casar com ela. O profeta não entende muito bem o que está acontecendo, mas ele obedece à voz do Senhor. Ele vai até a casa de prostituição, toma uma mulher prostituta, casa com ela e leva ela para dentro de casa. O que a mulher faz depois de um tempo? A princípio ela aceita o casamento, vai morar com Oséias e o negócio fica tranquilo. Passado alguns meses, a mulher larga o Oséias e volta para a casa de prostituição, viver como meretriz. O Oséias vai orar a Deus e pergunta: Senhor, o que é isso? Aí Deus vira para Oséias e fala assim: vai lá agora para Israel e fala para Israel que é assim que eu estou vendo eles, quando eles pegam outros deuses além de mim e adoram. Israel estava sendo infiel. Meu irmão, seja fiel ao Senhor, que no seu coração não haja espaço para outros deuses, mas que no seu coração haja espaço apenas para o Senhor. Não seja infiel ao seu Deus, traindo Ele com aquilo que o mundo está te oferecendo. O segundo passo que nós damos em direção à nossa fé é o passo da fidelidade. Aponte para Deus que o seu coração pertence a Ele, e aí quando Deus olhar do céu para a terra, para você, Ele precisa encontrar em você fidelidade, exclusividade, compromisso com Ele. É aí que a nossa fé, ela é fortalecida, quando o nosso coração é dele. Eu gosto muito também do exemplo de Abraão. Imagine um pai, que é pai aos 100 anos de idade, e uma mãe, que é mãe aos 90 anos de idade. Tem um detalhe ainda nessa história: a mãe era estéril, nunca tinha dado à luz a um filho, já tinha passado o tempo da menopausa há muito tempo. Se eu não me engano, eu vou errar por anos aqui. Quando Sara recebe a visita dos anjos, que fala para ela que ela daria à luz, ela tinha 67 anos de idade. E naquele momento ela sorri, porque a menopausa já tinha chegado, e era impossível que ela desse à luz a filhos. E ela não deu luz com 67 anos, ela deu à luz com 90, lá na frente, 30 anos quase depois da promessa dada. Imagine a mãe com 90 anos de idade, que dá à luz o seu primeiro filho por milagre de Deus, e o pai que é pai com 90 anos. Esse menino era quase, e eu vou dizer quase por causa do exemplo que eu vou citar, o menino era quase adorado, idolatrado, paparicado. Por causa desse menino, Abraão coloca Agar em direção ao deserto, meu irmão. Ele condena a sua serva à morte, de tanto que aquele menino era querido, era guardado, era protegido. Só para você ter ideia, o menino mamava no peito da mãe com 12 anos de idade. Isso não era comum para aquela época, não. Era sinal de hiperproteção sobre a vida do filho. A proteção era tanta que até Deus questiona essa proteção. E Deus olha para Abraão e fala assim, parafraseando: eu acho que você adora esse menino mais do que eu. Eu acho que Isaac tem um papel maior no seu coração do que o meu. Eu acho que Isaac está dividindo o seu coração comigo. Abraão responde para Deus assim: não está não, Senhor. Deus fala assim: então me prova, leva no monte Moriá e oferece Isaac para mim. Abraão não questiona. Abraão pega Isaac, pega o cutelo, pega o sacrifício e vai em direção ao monte.
oferecer Isaque ao Senhor. E no momento que Isaque vai para ser oferecido, o anjo aparece e impede aquela situação, porque Abraão já tinha dado provas de que o coração dele não era do Isaque, era do Senhor. Isso é fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Não troque o seu Deus por nada. Talvez nós pensamos ou imaginamos que ser fiel a Deus nesse quesito é não ter um objeto de idolatria, é não voltar a ser católico. Não é isso, meu irmão. É não dividir o seu coração com mais ninguém que não seja o Senhor. Isso é ser fiel. Paulo está mandando os irmãos se comportarem de modo digno, servindo a Deus com fidelidade. É o segundo passo em direção à fé. O terceiro passo em direção à fé é a perseverança. O texto que nós lemos, Paulo diz, para que os irmãos continuassem combatendo a fé do Evangelho, né? Pela fé do Evangelho. A nossa caminhada, em momento algum, nós temos promessas de que ela seria uma caminhada fácil. Nós temos promessas de que a caminhada seria vitoriosa. Amém? Tem uma coroa preparada para você do outro lado. Tem um colar de pérolas. Há uma recompensa de pedras preciosas. Há uma nova Jerusalém. Na coroa que Jesus vai te dar, vai estar escrito assim: mais do que vencedores. Esse é o título que nós receberemos ao final dessa jornada. Essa jornada é uma jornada de vitória, mas não significa que ela é uma jornada fácil. Muito pelo contrário. Para ter vitória tem que ter luta. Então essa jornada é uma jornada de luta. E sabe como que nós vencemos as lutas? Perseverando, insistindo, permanecendo de pé, olhando para o Salmo com uma perspectiva diferente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Olhe por uma perspectiva diferente. Você estará em guerra. Pessoas ao seu redor desistirão, cairão, mas você é perseverante e vai permanecer de pé, porque o Senhor vai te guardar nessa batalha. Persevera. Lucas 19:1, contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. O segredo da nossa caminhada em direção à fé é a perseverança. Continue insistindo, continue orando. Eu gosto do exemplo de Daniel, capítulo 9, nos 21 dias de oração de Daniel. Batalha espiritual. Daniel ora pedindo algo ao Senhor. E no momento que Daniel orou, o anjo saiu do céu com a resposta para Daniel nas mãos. Só que entre o caminho do céu para a terra, entre as dimensões celestiais e física, enquanto o anjo saía daquilo que é espiritual e vinha para o natural, o próprio Satanás, Lúcifer, o diabão chefe, saiu do seu trono no inferno e foi lutar com o anjo e impediu o anjo de chegar com a resposta para Daniel durante 21 dias. Há vários ensinamentos nesse texto. Primeiro deles, eu gosto de ver a fraqueza do inimigo. Porque às vezes nós damos para o diabo um poder que ele não tem.
Segunda-feira, na escola de profetas, nós estávamos falando aqui sobre Corinto, aonde Paulo fala sobre alimento consagrado, né? E o alimento consagrado nada mais é do que um alimento. O problema está no poder que nós damos para ele. Então, você não pode comer comida consagrada para não gerar escândalo, para que as pessoas que dão poder para isso não entendam que há algo errado. Não coma comida consagrada, é a conclusão do apóstolo Paulo. Mas nós aprendemos aqui que só tem poder aquilo que nós damos poder. Presta atenção no que está acontecendo. O anjo, o mais inferior dos seres celestiais, porque há seres celestiais com mais força do que anjo, e aí nós vamos ver nesse texto mesmo. O anjo sai do céu, não é nem Deus, é o anjo, sai do céu e vai levar a resposta para Daniel, e o diabo não consegue vencer nem esse anjo. O diabo não rouba a bênção de Daniel, o diabo não impede o anjo do fracasso da missão, o diabo não consegue derrotar o anjo, não consegue. Vê como que o inimigo é fraco diante do nosso Deus. Tem crente que pensa que a briga de Deus com o diabo é como semelhante a uma luta de boxe. Lembra daquele filme Rocky Balboa? O Rocky vai apanhando e tem crente que pensa que é assim, que o diabo está batendo e Deus está apanhando. No último momento, quando Deus está tudo arrebentado, quase perdendo, aí Deus vai lá e dá um murro na cara do diabo, o diabo perde. Tem gente que pensa que a luta de Deus com o diabo é igual o filme do Karate Kid, Daniel San. Ele está apanhando, quebra a perna, está apanhando. No último momento ele dá um chute na cara do diabo e o diabo perde. Ou um jogo de futebol que está 0-0, empatado. E o time está naquele trem e o time não ganha. E 49 minutos do segundo tempo, Deus vai lá e faz um gol, saca a vitória. Tem crente que pensa que a luta de Deus com o diabo é assim. Meu irmão, não é. O diabo não luta de igual para igual, nem com um anjo. Imagina contra Deus. Sabe como que seria uma luta de boxe de Deus contra o diabo? Deus ia ganhar antes de começar. A partida de futebol, Deus ia ganhar antes de começar. O diabo ia entrar em campo derrotado. Entendeu? Deus não está lutando com o diabo para te dar a vitória, não. Você já é vencedor, ele já venceu. Ele não tem esse poder. Aí o diabo resiste o anjo durante 21 dias. Olha o que está acontecendo. Durante os 21 dias, o Daniel desistiu de orar? Não, ele continua perseverando. O que Deus faz? Deus manda Miguel. Olha o poder que o diabo tem. Na hora que o Miguel, está lá o anjo lutando com o diabo, e o diabo não vence, está apenas atrasando a vitória, mas não vence. Irmãos, na hora que Miguel, parafraseando, dando uma de Marco Feliciano, né? Na hora que o Miguel chegou com espada de fogo, naquela briga, o diabo olhou e falou assim, tá bom, estou indo embora, acabou, já deu, não precisa apelar. Estou indo embora, acabou a briga, já deu. Na hora que Miguel chegou, o diabo pôs o rabinho no meio das pernas e voltou para o inferno na hora. Irmãos, o diabo não vence nem Miguel, o diabo tem medo do arcanjo Miguel. O que diria o Senhor? O poder do diabo é tão limitado que ele não suporta o nome de Jesus, entendeu? Precisa chamar um anjo para o diabo ir embora da sua casa, não. O nome de Jesus faz ele embora. Aí Miguel chega, a briga acaba, né? O capeta vai embora, o anjo termina a missão. Chega para Daniel e fala assim, ainda bem que você não parou de orar,
Porque desde o primeiro dia que você orou, Deus já tinha me ordenado a vir com a sua resposta. Eu pergunto para mim e para você, e se o Daniel parasse de orar no segundo dia? A nossa fé, ela é baseada, meu irmão, em perseverança. Tem dia que você vai querer desistir. Tem dia que as suas forças serão poucas. Tem dia que você vai sentir um zero à esquerda. No dia que você pecar, você vai ficar envergonhado. Tem dia que você vai querer chutar o balde. Você vai querer sair e tomar todas. É nessa hora que você tem que ser perseverante. Insiste. Não, Deus, eu vou te seguir. Eu não caminhei até aqui para te largar. Não é possível que eu vou desistir agora. Você acha que os irmãos que estão há mais tempo na igreja nunca pensaram assim? Pode ter 30 anos de evangelho, tem dia que dá vontade de desistir, e a gente tem que pensar, não, Senhor, eu venci tanta coisa, eu já venci a enfermidade, já superei o divórcio, já superei novo casamento, já estou na igreja de novo, já desviei, já voltei, agora eu não vou desanimar não, agora eu vou romper. Está difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo. Amanhã vai ser um novo dia. Amanhã Deus tem uma misericórdia novinha para você. Então não desanima, não desiste, persevera. Parece que você está nessa caminhada sozinho. Parece que tudo está dando contra você. Parece que é só problema. Mas não desanima, meu irmão. Porque a nossa fé é pautada na perseverança. Jesus não desanimou. Ele podia ter desistido na metade daquele caminho do Calvário. Ele podia ter desistido quando Simeão veio ajudar ele a carregar a cruz. Mas ele perseverou, ele não desistiu. Ele te amou até o final daquele sacrifício. Não desanima não. Não pode ser uma garrafa de cerveja que vai fazer você desanimar. Uma festa da sua empresa. Uma noite em um show mundano. Uma noite de sexo, não é isso que vai fazer você desanimar. Continua a sua caminhada fiel ao Senhor, porque quando Deus olhar do céu para você, Ele vai querer ver alguém que está perseverando. Às vezes o tempo é de luta, mas a vitória vem. Uma hora Deus vai olhar para você e falar assim: chega, meu filho, de sofrer, agora eu vou restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu. Essa hora chega. O terceiro passo em direção à nossa fé é o passo da perseverança. É o passo da perseverança. O primeiro passo é o testemunho. O segundo passo é a fidelidade. O terceiro passo é a perseverança. O quarto passo que nós damos em direção a Deus é o do compromisso. Lembre com quem você tem compromisso. Eu gosto muito de dois textos sobre compromisso. Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Irmãos, o homem está moído. Lepra da planta do pé ao alto da cabeça. Pobre. A mulher falando no ouvido: amaldiçoa esse Deus e morre, amaldiçoa esse Deus e morre, larga esse Deus. Os amigos falando: você pecou, você pecou, você pecou. Larga Deus, abandona. Acaba com a sua vida, suicida. A palavra dos amigos de Jó para ele é: suicida, tira a sua vida, você não vale nada. E a palavra de Jó é: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Mantenha o seu compromisso com Deus, independente do problema que você esteja passando. O segundo texto é o de Paulo. Paulo tem vários textos sobre compromisso. O de ceia, por exemplo, em 1 Coríntios 11 é muito importante. Mas eu gosto do: eu sei em quem eu tenho crido. Firme um compromisso com o Senhor. Faça um compromisso de estar na casa de Deus, de ler a Bíblia, de orar,
de não perder uma ceia do Senhor. Você já é batizado, você já regularizou a sua vida, para que você vai perder ceia? Não perde ceia. Faça um compromisso de servir a Deus, de se esforçar para estar na presença dEle da melhor maneira possível. Sabe por que nós temos que fazer compromisso com Deus? Porque Ele tem um compromisso conosco. Mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira, Deus tem um compromisso de te perdoar, de limpar os seus pecados, de apagar o seu passado, de estar com você. Irmãos, como que nós somos miseráveis? Às vezes pecamos, erramos, fazemos coisa errada, e mesmo assim Deus vai lá e abençoa a gente, abre a porta, provê o dinheiro que a gente estava precisando, cura a enfermidade. Qual de nós aqui nunca teve aquele sentimento assim, estou com a vida toda torta e Deus está me abençoando, olha que bênção aí Deus me deu. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem compromisso com você. Se Deus é tão compromissado assim com você, por que você não pode ser compromissado com Ele? Faça aliança com o Senhor. Tome o quarto passo em direção à sua fé. Faça um voto a Deus. Ó Deus, aconteça o que acontecer, eu vou te servir. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença. E com Deus ainda tem uma vantagem, nem a morte vai te separar, muito pelo contrário, ela vai te aproximar dEle, te levar para perto dEle. Compromisso eterno, não tem data, não tem hora para acabar. Faz esse compromisso com o Senhor, faz o compromisso de estar na presença dEle, porque vale a pena. Eu comecei esse sermão dizendo que do outro lado nós seremos recompensados, e aqui nessa terra também, Deus vai te abençoar demais, se você tiver compromisso com Ele. Eu aprendi, desde o início da minha caminhada, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Se você tiver compromisso com Deus, Ele vai ser ainda mais compromissado com você. A fé não é só um lugar que nós nos tornamos espectadores em uma igreja, de cultos que estão acontecendo, não. Deus quer o nosso coração, Ele quer o nosso compromisso, como Paulo pediu à igreja em Filipos, de que os irmãos permanecessem unidos, juntos, compromissados, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, permaneça compromissado com o Senhor. O quinto passo que nós damos em direção à fé: combatendo juntos pela fé do Evangelho. O quinto passo que nós damos em direção à nossa fé é o passo do combate, do estar disposto a lutar, a guerrear, a peleja. Por que você acha que Apocalipse 21:8, João disse que os covardes ficariam de fora? Porque Deus quer soldados nessa batalha. Não é à toa que Paulo assemelha o cristão ao soldado. Nós estamos em guerra, meu irmão, e temos que combater o combate. Temos que estar dispostos a lutar no poder do Evangelho. A lutar no sentido de fazer a obra. É importante criar a consciência de que todos nós fomos chamados por Deus para fazer alguma coisa. Jesus disse que o cristão que não produz fruto, o machado está posto à raiz, vai ser cortado e lançado no fogo. Tem que fazer alguma coisa para Jesus, tem que trabalhar para Jesus, tem que combater, tem que pregar o Evangelho, tem que evangelizar, e no mundo espiritual tem que estar pronto a combater. Nós combatemos contra o pecado diariamente.
o pecado vai ser colocado diante dos seus olhos e vai ser uma luta para você vencer. Ah, quem dera, se no momento da nossa conversão, todos os nossos desejos de pecado fossem arrancados do nosso coração, e nunca mais nós tivéssemos o desejo de fazer nada errado. Muito pelo contrário, antes a gente fazia as coisas sem saber que era errado. Hoje a gente sabe que é errado, a nossa luta é muito maior. Porque às vezes sua boca enche d'água, às vezes a sua carne quer, às vezes seu pensamento pede, às vezes alguém te oferece. E nós vamos lutar contra isso todo dia, a todo momento, a todo tempo. Tem que estar disposto a lutar. Tudo o que você precisar diante de Deus vai ser no combate. Você vai ter que lutar em oração, em campanhas, levantar de madrugada, em propósitos, em jejuns, em idas na igreja, em clamores. Tem que lutar, irmãos. Nós não podemos ser a geração de crente que acredita que Deus vai responder a nossa oração só de pensar. Aí eu penso e Deus faz. Não é assim, meu irmão. Tem coisa que se o seu joelho não doer, Deus não vai te dar. É o combate da fé. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que batalhar. Dá o quinto passo em direção à sua fé. É assim que a nossa fé é fortalecida. É assim que nós somos revigorados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Glória a Deus.